Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Hered e Luciana Barreto damos as boas-vindas a vocês que nos acompanham aqui no Mundo Pós-Pandemia. Olha, se o ditado diz que palavras têm poder, eu poderia dizer que a curadoria de frases, de pensamentos deste cara que está aqui hoje, um gênio das artes, marcou época. Na TV, no teatro, no cinema. Entre os amigos, ele é conhecido por sua generosidade e lealdade, chamado de a máquina que nunca para de trabalhar. Mas a pandemia, que não existia nos roteiros, trouxe mudanças para a vida dele. É ele mesmo quem diz, no confinamento, ou você aprende a viver com você mesmo, com os seus fantasmas, com as suas alegrias, ou essa será uma jornada muito difícil. Elaborar tudo isso é um grande aprendizado. Miguel Falabella, que prazer, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria nossa, ainda mais porque você veio. É bom, né? É bom isso outra vez. Esse olho no olho, para mim, é fundamental. Eu que sou de teatro, não é? Porque no teatro, aparentemente, não acontece isso, mas acontece, você estabelece imediatamente. Eu sempre escolho alguém na plateia que é alguém que é o meu termômetro, que de vez em quando eu dou uma olhadinha para alguém na plateia, ali na frente. Para sentir como é que tá. Então eu sinto falta desse contato humano com as pessoas. Eu queria começar falando, a gente até proibiu ele aqui de falar muito antes de começar a gravação, para não dar spoilers para a gente, porque lendo entrevistas que você já deu e falou sobre esse assunto, quando falava do desafio da pandemia, você disse ali que ficou um período meio perdido, difícil. Sem foco. Foi muito difícil para mim, porque como milhões de brasileiros, né, eu fui me isolar também, fui para casa e fui demitido, como milhões de brasileiros, logo na segunda semana de pandemia. Então, eu tive que viver um luto, né, um luto profissional, de abandonar um local de trabalho que eu tinha trabalhado durante 39 anos, ainda que tudo tenha sido feito com a maior elegância e não tenho nada que reclamar, mas enfim, era um luto, era uma despedida de um lugar onde eu passei toda a minha vida, toda a minha juventude, e estar confinado. E aí, logo que eu me confinei, eu pensei, nossa, que maravilha, eu tenho tempo ao meu dispor, eu tenho um romance por terminar, eu tenho peças que eu não terminei, eu tenho muita coisa, porque eu tenho tempestades cerebrais de madrugada, às vezes eu acordo de madrugada e não consigo dormir, e antigamente era muito doloroso para mim, porque eram insônias não produtivas. Então é desesperador, né? A cidade, aparentemente você é o único que não dorme numa cidade adormecida. E depois eu consegui, pouco a pouco, transformar esses momentos em insônias produtivas. Então, mas muita coisa eu comecei nessas madrugadas e deixei para lá. E agora aí eu falei, bom, agora eu vou poder entrar no meu computador e resolver a vida. Menina, claro que não. Não consegui fazer nada. Não tinha. Eu sentava na frente do computador e falava, mas para quê? Eu vou terminar esse romance para quê? Senseless. Eu vou... completamente. Eu digo, não. E fiquei um mês assim. Aí eu falei, não, eu tenho que viver primeiro o meu luto. Então, o primeiro mês eu falei, eu vou assistir. Marília Mendonça. Vou viver o meu luto, ficar quietinho, ficar comigo mesmo, achar alguma coisa que me interesse muito, e aí assistir uma série que me salvou, que me trouxe, aí é o poder da arte, né? Nada me interessava. Eu digo, oh, meu Deus, me dê alguma coisa que me prenda a atenção, que eu goste de viver. E aí assisti a maravilhosa, aliás, não percam, porque é brilhante, a maravilhosa Mrs. Maisel, na Amazon, que é uma joia de interpretação, de roteiro, de direção de arte, de conceito. E a Mrs. Maisel foi me alegrando, eu falei, eu quero escrever outra vez, eu quero trabalhar, eu quero fazer. E aí não parei mais. E aí, tô que tô. Lu. E aí você disse, eu li uma entrevista sua, que você cita Drummond e fala, amanhã eu recomeço.
Como está sendo esse recomeço? Maravilhoso, porque depois desse período eu realmente retomei e aí fui fazer essa limpeza no meu computador e descobri coisas maravilhosas. Porque o computador me ajudou muito. Antigamente eu tinha pastas, eu sou da época da velha Olivetti, eu tinha pastas que eu ia guardando as coisas. O computador me permitiu armazenar. Então eu não jogo fora, porque às vezes você fala, não, isso não está bom, mas eu falo, ai, nossa, que maravilha isso aqui, que ótimo. Isso aqui pode pegar um outro atalho, um outro caminho, as coisas se transformam. Então agora está sendo muito interessante. E agora eu já estou começando efetivamente a voltar, a querer trabalhar, a voltar a fazer coisas. Me ausentei um pouco das redes sociais, porque elas também vão te sugando, não é? Não quero fazer lives, porque não aguento mais lives. Nem Mas você assiste? Não, eu fiz 2. Eu mesmo não faço. Às vezes um colega me convida e você vai lá, não. Só que Fica aí a dica, então, para o colega que está pensando em convidar uma amiga para falar dela por educação. Quando são íntimos, eu digo, não, pelo amor de Deus, você não, desde quando você é jornalista? Desde quando você é entrevistador? As pessoas não são tudo, eu não sou pintor, não adianta, eu vou pintar um quadro, vai ser uma desgraça, não vai ficar bacana. Então, eu acho que cada um na sua área, entendeu? Então, eu acho que esse desespero não, calma. Vai passar. Eu recebi uma coisa, acho que todo mundo deve ter recebido, não vou dizer nada original aqui, mas uma coisa que correu aí pela internet. Por acaso eu fiz uma analogia com meu avô, que nasceu em 1900. Com 14 anos, viu a Primeira Guerra começar. Com 18 anos, ele tinha visto a Primeira Guerra Mundial, onde morreram não sei quantos milhões de pessoas. Ele saiu da Primeira Guerra Mundial e pegou a pandemia da gripe espanhola. E até 1921, a gripe espanhola ainda estava por aqui. Depois, ele ficou... Em 29, veio a quebra da Bolsa de Nova York. Ele tinha 29 anos. E aí ficou todo mundo numa situação catastrófica. Para se reergueu lá com 30 e poucos. Com 39 anos vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, onde morreram, não sei quantos, 70 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus no Holocausto. Depois vem guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Se você olhasse meu avô em 1985, com 85 anos, sentadinho tomando café, você nunca imaginaria que aquele homem atravessou um século desta maneira, vendo. Então, eu acho que vai passar, né? Eu sei que vai passar, mas é muito difícil se estruturar dentro disso tudo. E tem uma coisa muito que eu acho que é fundamental para nós brasileiros, que vivemos, além de uma pandemia, um momento caótico político, um momento desesperador de educação, né? Então, isso é isso. Eu vou escrever para quem? Eu vou escrever para quem ler, né? Cada vez o funil vai apertando, você não tem mais fruidores para aquilo que você cria. Ou você vai deixando de fazer aquilo que você realmente quer fazer para agradar, mas aí quando você abre mão daquilo que você acredita que você quer fazer, não tem mais sentido. Você adiantou minha pergunta, que era sobre o propósito, que aliás virou mais uma palavra da moda, né? Mas quando você diz assim, que esse primeiro mês você olhou, mas para que eu vou escrever? Para que eu vou trabalhar? Para que você está escrevendo agora? Para que você vai trabalhar? Eu vou te dizer para que eu escrevo e para que eu trabalho ainda até hoje. Primeiro, para dar oportunidade às pessoas que não têm. Porque eu sou dos poucos que pensa nisso o tempo inteiro. Eu quero que pessoas... Eu tenho uma coisa que o maior elogio que eu recebi na minha vida foi de um porteiro da Globo, que um dia falou assim para mim: ai, se eu falar, Bela, toda vez que tem gente muito esquisita aqui, já sei que é para programa seu. Excelente. Genial. Eu acho genial, eu fiquei tão emocionado, eu falei, claro, porque eu realmente gosto, não é que eu faça
por bandeiras, é porque eu gosto, eu olho o mundo dessa maneira. Eu gosto de escrever a comédia da tolerância, onde todo mundo é bem-vindo, todo mundo é aceito, todo mundo... E esse para quê no pós-pandemia ganha um novo para que as contorno, pessoas ou não? voltem a trabalhar. Eu sou, por exemplo, ontem eu não entendi, até tirei uma foto, porque eu vim de máscara, obviamente, tudo com cuidado, mas o avião estava lotado. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Por que o teatro não pode e o avião pode? Eu gostaria que alguém me respondesse. Até a proximidade do avião é maior até. Se você, né? Estava lotado o avião, tinha pessoas do meu lado. Eu não estava no meio, por acaso eu estava no corredor, mas tinha gente do outro lado, tinha gente... Eu acho que, claro que o teatro vai ser a última coisa que vai voltar. Mas a minha falange, o meu povo, eu fico desesperado porque, né, vivem disso. Cada musical são 150 pessoas. Né? E você pode contar especificamente o que você está fazendo? Dar um spoilerzinho pra gente? Não, eu estou escrevendo um seriado novo, que eu ainda não tenho, não sei para onde, tem algumas propostas. É uma vontade... Sempre do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de falar, não são marginais, eles são à margem, os meus personagens. Eles jamais são marginais, eles são à margem da sociedade. Estou escrevendo isso, quero acabar meu romance finalmente, que chama-se O Sagrado Coração, que é a história da minha família, desde a Basilicata, a família, meu lado, os Falabella. É uma história louquíssima, porque eles vêm da Basilicata, quando a imperatriz, quando há a abolição da escravatura, né, a Dona Teresa resolve, então pede a Dom Pedro que ajude, porque a situação no sul da Itália era catastrófica, né, eram os Bourbon, e eu tenho a impressão de que o meu tataravô foi um brigante. O brigante eram os cangaceiros italianos, né, os que curiosamente brigavam pela volta da coroa dos Bourbon. E eles eram muito perseguidos e muitos fugiram. Tanto é que a Débora Falabella, ela é minha prima, mas ela é minha prima distante, embora os nossos bisavós tenham vindo juntos, e não se diziam parentes. Mas, curiosamente, tinham o mesmo sobrenome, e foram para o interior de Minas, para a mesma cidade. Tenho a impressão de que eles deviam ser brigantes, que eram procurados, né? eram pessoas fora da lei, e que fugiam. E, aliás, eu vi uma exposição linda sobre as mulheres, as brigantesse, umas mulheres do sul da Itália, umas mulheres danadas, fantásticas. Então, eu fiz o caminho de volta e a minha bisavó foi assassinada no Rio em 1912. Ela e a irmã, ambas foram assassinadas pelo marido da irmã, que naquela época elas não tinham muita escolha, né, coitadas? Elas eram casadas. Ah, vai, casa com ele ali, que eu já escolhi, já está. E ela casou com um homem que a brutalizava, que... Um feminicídio. Foi um feminicídio louquíssimo, porque ele a explorava, ele a prostituía, ela era muito bonita, e ele a prostituía, e ele começou a espancá-la. A irmã, minha bisavó, vem ao auxílio, ele tira uma arma e mata as duas no jardim da casa. Eu tenho recortes de jornais, eu tenho tudo. E essa história que você vai contar no livro? Eu conto a história desde a Basilicata até chegar em mim. E como é que, assim, obviamente um projeto desse você não começa do nada, mas assim, a decisão de revisitar esse passado, né? Buscar a raiz da raiz de tudo, conhecer esses detalhes, porque a vida de todo mundo tem sangue no meio, então você está buscando aí esses detalhes. No meio da pandemia isso ganhou outro significado. Eu ia falar já quando você contou da história do seu avô, que atravessa ali a gripe espanhola, o crack de 29 e tal. Ganhou um outro significado, entender Muito. de onde vem tudo? Com certeza, porque por exemplo, a minha avó contava, minha avó era de 1908, e
a mãe é assassinada, ela tem 4 anos de idade, ela lembra, ela contava que ela lembrava de ver a mãe deitada no jardim e ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela nunca se esqueceu da confusão, né? Imagina, ele matou as duas. E ela, o pai dela, casou-se imediatamente com uma outra mulher, que ela dizia para quem o nome madrasta foi inventado, que a maltratava brutalmente e que morre na espanhola. E ela dizia, ela tinha 11 anos, ela dizia que ela se lembrava que ela ficou no corredor e as pessoas passando correndo, porque ela estava entrando em agonia, e que finalmente começaram a gritar, morreu, morreu. E ela no corredor dizia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Porque a mulher era muito cruel com ela. Então essas histórias todas, esses fantasmas, têm voltado nesse momento da minha vida de forma muito intensa, e são personagens que vão ganhando contornos muito interessantes, porque eu estou vivendo como elas viviam, trancadas. Claro que não temos carroções buscando os corpos como na época, porque eu não podia enterrar. O meu bisavô paterno também morre na Espanhola, e eles constroem no porão da casa um caixão para ele, porque não tinha caixão, não tinha como, para ele não ser enterrado em vala comum. Os filhos fazem toscamente um caixão para ele. Quer dizer, é muito impressionante, né? Porque eu acho que a comodidade dos dias de hoje, né? A vida que nós levamos, o aburguesamento da nossa vida, nos rouba uma coisa muito... Né? Nos trouxe coisas, mas nos roubou coisas muito importantes. Então, visitar essas pessoas que passaram por isso, por essa dureza, imagina você ter que... Imagina eu, que nunca peguei num martelo, num prego, ter que, de repente, fazer um caixão para o meu pai, porque eu não quero que meu pai seja jogado numa vala comum. Eu queria... Não, eu queria introduzir uma outra temática aqui, que eu acho que é uma temática muito cara a você também e a todos os brasileiros, que é o carnaval. A gente está agora com as notícias de carnavais cancelados. Eu, na minha geração, jamais pensei em viver algo do tipo. Eu acho que todo mundo aqui jamais pensou em imaginar um carnaval cancelado, ou pelo menos atrasado, né? A gente já não sabe se vai acontecer alguns meses depois, se não vai acontecer, como vai ser. Essa é a discussão. E você é um cara que já foi enredo, né, de escola de samba, é um cara que trabalha no carnaval também, que já foi carnavalesco. E aí você fala aí da gripe espanhola, a gente sabe que o carnaval seguinte da gripe espanhola é o famoso carnaval que nunca acabou, né? Aquele carnaval, o maior carnaval do mundo. Você está se preparando? Como você recebeu essa notícia de cancelamento do carnaval? Acho muito triste. Eu já me aposentei no carnaval, porque eu fui tudo, eu fui até presidente de escola de samba, né? Meu pai era um grande folião. Minha mãe não, minha mãe era sartriana. A sua família é maravilhosa, quando sai o livro nos avisa. Minha mãe era marxista, mistura, sartriana, né? mas o meu pai era folião. Então eu me lembro dele me botar aqui e ir para o centro da cidade e eu sempre gostei de carnaval, sempre adorei carnaval, sempre gostei da coisa profana, né? Da festa dos tolos, né? Que o Eco fala no final que é genial, essa festa profana do eu sempre adorei. Acho uma tristeza, fico mais desgostoso ainda com os milhares de profissionais, porque eu trabalhei em barracão. Eu sei o quanto isso é importante para a economia das pessoas, para a economia da vida das pessoas. Gente maravilhosa que eu trabalhei e que deve estar, imagina, eu trabalhei com muita gente e eu tenho amigos queridos na comunidade do carnaval até hoje. Eu fiquei muitos anos. Então, costureiras, né, aderecistas, pessoas que dependem daquilo. Né, pessoal do carro, pessoal da ferragem. É uma comunidade que se conhece inteira, que se ajuda. Eu me lembro que eu precisava de um carro, até mataram ele, coitado. Me deu um carro, me deu o chassi, porque estava faltando um carro para a escola entrar na avenida. Então as pessoas têm essa relação. E é uma expressão popular tão bonita, e é quando
É engraçado porque eu tenho uma relação muito forte com o povo, com o popular, sempre tive. Eu sempre, racistamente na minha família dizia-se, este menino gosta da cozinha. Engraçado isso. Já já a gente fala sobre racismo. Eu vou passar aqui a palavra para as minhas amigas. Vai, Lia. Eu queria voltar na história dos personagens. Assim, eu assisti a série que você fez, Eu, a Vó e a Boi, e tem personagens muito diversificados, né? Tem uma abertura, assim, cabe tudo. Ali, na verdade, eu não vi, porque eu fiquei triste porque, para mim, mutilaram completamente a série. Ela foi completamente mutilada, eram 12 episódios, transformaram em 6. Eu não sei se a história foi contada, para te falar a verdade, porque eu não vi. Eu nem sei se a história foi contada. Quando eu soube que eles iam pegar e remontar ao seu bel prazer, eu falei, não quero ver, não quero assistir, porque não vai me fazer bem. Não foi isso. Acho que minha obra, que se alguém quer comentar alguma obra minha, é Pé na Cova. Não, mas eu queria trazer a história mesmo dos personagens, né? Assim, criar esses personagens que são um pouco à margem, como você falou, tem um desafio hoje, né? Nesse mundo onde querem encaixotar a arte de alguma maneira, né? Querem tornar ela polida. Como você lida com com esse encaixotar da arte e você criando esses personagens que saem fora das caixinhas? Eu vou te falar a verdade, eu não me censuro. Porque não é esse o meu papel. Eu não posso ser juiz de mim mesmo. Né? Eu não me censuro. O que eu procuro ninguém te chama. Por que ninguém chama ela? Não, mas eu vou chamar. Eu quero. Eu quero. Incomoda? Então eu quero. Eu procuro sempre buscar aquelas... Mas não é proposital, é porque eu gosto disso. Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma coisa agora que eu e o Tom Cavalcante, nós somos casados há 30 anos nesse seriado que eu estou falando, temos uma filha trans. Que nós vamos fazer teste para escolher, obviamente, que tem que ser uma atriz trans. Porque eu acho que é o mundo que está aí, então a gente tem que retratar o mundo que está aí. Eu gosto desses personagens, eu gosto daqueles que saem da caixa e que olham a vida por outro lado, por que não? Nós já temos tantos produtos dentro dos formatos, né? Latadinho. Né? Tudo está dentro do formato, tudo está certinho. Por que não sair dele? Eu gosto, eu não sei escrever de outra maneira. Não é que eu me force a fazer, vou fazer assim, não. Quando eu vi, já está assim. Miguel, como é que está a sua adaptação? Você contou aqui que você não gosta de fazer live, mas parece que é uma coisa que não tem retorno, né? Quer dizer, a mistura da arte com a tecnologia e pelo menos durante um bom tempo, um distanciamento virtual, enfim, ou uma presença virtual das pessoas, um distanciamento físico das pessoas. E queria dizer que me chamou muita atenção quando você fala por que pode o avião 3 horas de voo e não pode o teatro 1h30 de peça. Nunca tinha pensado nisso, foi um bom insight. Mas eu queria saber de você sobre essas novas plataformas, os novos formatos. Como é que você enxerga a arte alcançando as pessoas, acolhendo as pessoas nesse novo mundo? Eu acho que nesse momento de pandemia é o que temos, é o que podemos fazer. Não vai durar, na sua visão? Não, nada vai substituir o teatro. O ao vivo, o momento, aquele momento raro, único, onde o erro está presente todo o tempo, onde o risco está presente. Você corre um risco no palco, né? O ator pode enlouquecer, pode descer e te atacar, né? Ou alguém da plateia pode subir e te atacar, como já aconteceu. Esquecer tudo, né? Uma vez a Cláudia Gimenez estava fazendo uma peça minha, Como Encher um Biquíni Selvagem, que foi um grande sucesso, e
ela estava no palco e, de repente, sobe um homem. E a Cláudia parou e ele ficou parado olhando. Foi tão assustador. Depois ele desceu? Aí eu corri, eu estava lá no fundo, na cabine, eu fui dar a volta. E aí ela falou, o senhor quer descer, por gentileza? Aí ela viu que ele não falava nada e ela disse, tem um homem na plateia para tirar esse homem daqui? Maravilhosa ela também. Tem alguém para tirar esse homem daqui? E a plateia rindo, porque era uma comédia, achando que fazia parte. Aí a enfermeira, tadinho, era um homem com... A enfermeira louca levou ele para assistir. Ela queria ver a peça e levou o doente. O doente subiu no palco. Então, o teatro tem isso, né? O teatro tem esse momento que você não sabe o que esperar dele. Você nunca mais vai ver uma coisa igual. Como as águas de um rio, você nunca mais vai passar pela mesma... O teatro é único, é um momento... Por isso ele sobrevive. Desde a Grécia, ele se mantém vivo. Eu queria muito saber se lá atrás, quando você fez o Caco Antibes, se você imaginaria, já imaginava ou já via que talvez um dia ele fosse espelhar o pensamento do brasileiro médio, porque Mas eu já fiz que é o que a por gente isso. teve. Já naquela época você já identificava. Eu falava, gente, não. Eu falava, mas a classe média branca brasileira acha que é um privilégio que ela recebeu. O Caco Antibes é um psicótico. A gente tem que falar disso. Ai, não pode falar de... Mas ele tem horror a pobre. Claro que ele tem que falar disso. E não é à toa que foi o sucesso que foi. Porque as pessoas reconheciam que aquilo era uma realidade. Claro. Mas você não acha que eles estavam no armário e agora eles têm saído, ocupado as redes sociais, as ruas? Eu acho que agora menos, né? Porque agora há uma patrulha maior. Todos nós estamos atentos e cobrando, mas os Cacos Antibes sempre existiram, continuam existindo, existirão sempre, enquanto esse país não se reestruturar. Porque eu acho que falta conceito, né? Mas aí é uma conversa que a gente tem que... É um país que não tem conceito. Eu, quando vou fazer uma peça, eu parto de um conceito. Eu vou fazer o Homem de la Mancha, de que maneira? Vou voltar a fazer um Purão da Inquisição Espanhola? Não. Já foi feita lindamente, eu não vou copiar, vou fazer uma coisa original. O quê? Então eu vou buscar um conceito. Acabei fazendo A Luz do Bispo do Rosário. Era lindíssimo o espetáculo, porque era mais do que barroco, era maneirista. E eu acho que o Brasil ele não foi criado com conceito como país, como nação. Então falta conceito, falta uma estrutura. Enquanto esses... Claro que Cacos Antibes há em todos os lugares do mundo. Temos um na presidência dos Estados Unidos, o pai de todos. Então, o pai de todos os Caco Antibes... Até o cabelo. O pai de todos os Caco Antibes está na presidência do maior país do mundo. Então, enquanto não houver realmente uma... Agora tivemos esse homem alucinado, rasgando uma coisa na frente do Brasil inteiro, um desembargador, ou seja, nos desrespeitando a todos enquanto cidadãos, ofendendo um agente que ele deveria proteger, porque ele é um homem da justiça. Caco Antibes com poder, né? O Caco Antibes era simpático, era um desgraçado, que não tinha onde cair morto, roubava o cartão do Vavá. Mas a ideologia branca, né, que recebeu esse privilégio de Deus, né? Eu sou um eleito, né? Eu nasci louro, de olho azul. A gente sabe que o politicamente correto nos últimos anos tem entrado e o humor, ele bate ali com o politicamente correto, você sabe. Eu quero ouvir sua opinião muito sincera, porque o humor, muitas vezes, a gente fala da misoginia, do racismo, do machismo, que está presente no humor, e muita gente diz, não, o oprimido, ele não quer mais ser oprimido pelo humor também, ele já é oprimido por muitas outras coisas. Você é um cara que fala isso, você é um cara que escolhe seus personagens à margem, como diz você, mas você teve um episódio também
Que foi envolvendo Sexo e as racismo, Negras. Sexo e as Negras. Vou te contar essa história, que essa história é maravilhosa. Eu tenho uma grande... Minha irmã, minha camareira da vida inteira, Nieta, está comigo a vida inteira, eu sou padrinho das crianças, enfim, família. Ela mora na Cidade Alta de Cordovil, agora não mora mais, porque a Cidade Alta foi tomada e ela mudou. Mas ela sempre dava grandes festas e o marido dela tinha trabalhado comigo, o Jorginho, e nós sempre íamos nas festas. No aniversário dela, estamos todos lá dançando no sambão da Cidade Alta. E tinha uma amiga dela que me falou uma coisa genial, porque ela tinha feito o cabelo. Eu falei, nossa, teu cabelo tá lindo. Ela falou, mas eu fico 3 dias dormindo no pique-esconde. E estávamos rindo, não sei o quê. E estava ela com essa amiga e outras 2, e vendo a festa e comentando os caras da festa. E eu estava... Me lembro quem estava do lado, eu falei, parece Sex and the City, essas 4 falando dos homens que já tinham pegado. Aí falei, vocês estão parecendo Sex and the City aqui, que vocês falando. Ela vira-se para mim e diz assim, Sex e as Nega. E eu achei maravilhoso, porque a coisa do carioca, ar nega, que eu não tinha nem... Na minha ideia original, era com a H, ar nega. Depois, eu me lembro como se fosse hoje, 4 dias antes, eu falei, vamos trocar esse título? Vamos botar Cidade Alta? O cara falou, não, é ótimo esse título. Eu falei, vamos botar Cidade Alta? Vamos trocar? Bom... Você se deu conta? Porque esse não título... me dei conta, alguma coisa me falou, isso pode pegar. Mas porque o título, as mulheres negras têm um histórico de estupro, têm um histórico de ser sexualizada. Honestamente, aí falha minha, eu não pensei nisso na hora. Até porque, como elas eram 4 mulheres... Veja bem, isso foi na TV Globo, eu não tive uma imprensa... Olha que a imprensa podia ter vindo em cima de pau de mim. Todos os que eram contra, não teve ninguém que pudesse me dizer isto é racista na série. Elas eram 4 profissionais, as 4 trabalhavam, as 4 tinham sonhos, as 4 queriam... Mas o título... O título foi o diabo do título. Eu me arrependo, se alguma coisa eu me arrependo na vida, porque foi a primeira vez em que houve 22 atores negros protagonizando uma série. Você sabe a importância disso. Claro! Isso me doeu, isso me rasgou o coração por uma estupidez minha. Como é que eu não me dei conta que esse título podia pegar? Porque, se você procurem na Veja, na Folha de São Paulo, na Coisa, as pessoas, raro, né? Porque iam vir de pau em cima de mim. Não, todo mundo dizia, mas não há nada de racista na série. Não há nada de racista na série. Só que, uma vez a coisa... Aí, para mim não aconteceu nada. Eu fiquei triste porque eu desempreguei 22 colegas que precisavam ter aquele trabalho e que teria sido revolucionário uma série se tivesse vingado muito tempo com 4 protagonistas negras na TV Globo. E como contar essa história hoje das mulheres negras? O que você está acompanhando do que está acontecendo nesse cotidiano tão dramático, especialmente para as mulheres negras agora na pandemia, que foram os que mais ficaram desempregadas, são os que mais estão sofrendo a violência? Meu amor, eu acabei de fazer o Dana Summer, que é basicamente um elenco negro, e cada um que entrava para fazer a audição, entrava uma história. Eu chorei a audição inteira, porque é muito injusto. A gente vive... Como é que a gente pode ser feliz nesse mundo? Entendeu? Não é pós-pandemia, é antes-pandemia, depois de pandemia, e ou mudamos estruturalmente essa sociedade, ou não tem saída. Você acha que esse movimento que começou agora do ser antirracista, que é uma mudança importante? Não, isso é fundamental. Isso é da Angela Davis, que é fundamental, né? Então, você acha que tem força para fazer uma mudança? O que mais me doeu nesse episódio foi porque, jura você, eu fiz exatamente dizendo, não basta não ser racista, eu tenho que fazer uma série negra, inteira negra.
E você tem se dedicado muito, né? Eu falo, Bela, eu vejo você, outro dia estava citando aí Senghor, Leopoldo Senghor, né? Você estuda isso, você Sim, porque se dedica e tem falado pelo antirracismo, né, inclusive. Eu acho que é fundamental, porque eu acho que isso é uma coisa tão idiota, tão... Se você parar e pensar, você dissolve esse nó. É porque as pessoas não querem parar, não querem pensar. Não é? É isso que eu digo, a classe média branca, né, acha que é um privilégio ser branco e que isto lhe foi dado por Deus. Não, não foi. Isso é uma injustiça, isso é um erro histórico que precisa ser consertado. E vai ser consertado de que maneira? Gerando oportunidades, gerando empregos, entendeu? Outro dia eu estava entrevistando uma atriz negra e aí ela disse que, eu falando sobre o fato delas sempre estarem fazendo papel de subalternidade nas telenovelas, que com muita luta ela não ia fazer mais o papel de empregada doméstica, porque muita luta não fazer só doméstica, só escravizado. E ela foi ficando triste. E eu perguntei, mas o que aconteceu? Você não está feliz disso? Aí ela, olha, desde que o movimento negro começou a lutar para que a gente não fizesse só doméstica, a gente não consegue mais emprego. Colocam as pessoas brancas como doméstica com um sotaque nordestino. Não, então, não acho que seja por aí, não. Acho que, muito pelo contrário, acho que o mercado está se abrindo. As pessoas, por exemplo, o meu elenco do Donna Summer é um elenco de meninas e meninos talentosérrimos, cantam muito. Mas, veja bem, eu fiz uma comédia francesa, a Karen Hills, que é minha amiga da vida inteira, fazia o Sexo e as Negras. A Karen Hills fazia minha amante. E as pessoas, mas por que você chamou a Karen para fazer a sua amante? Eu falei, por que não? É uma atriz. Eu não juro, uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque eu sou da ópera, meu avô era italiano. A primeira coisa que eu ouvi na vida foi ópera. A ópera não tem cor, meu amor, a ópera tem voz. Mas quando você vai contratar um ator, você bota contratar um ator e se for negro, é ator negro. Eu escrevo personagens, por exemplo, agora eu escrevi a minha filha trans é negra. O meu filho é negro na série, porque eles moram em comunidade, é um casal gay, eu e o Tom, e eles adotaram 2 crianças. E aí eu fico pensando, podem ser 2 brancos, mas por que não dar oportunidade? Já tem tanta gente com oportunidade, entendeu? Eu penso assim, se o ator pode ser negro, eu prefiro que seja, porque já tem muita gente que vai dizer não, entendeu? Tem muita gente que já vai dizer não, que ele não vai ter o trabalho porque não se encaixa. Acho que o que a Lu está querendo chamar a atenção é essa coisa de você precisar marcar ainda, né? Dizer, eu quero que seja negro. Eu não marco, mas eu prefiro, eu escolho. Eu prefiro, porque as pessoas têm menos oportunidade mesmo. Se você parar e pensar, eu sempre penso assim, eu tenho que ter pelo menos 20%. Independentemente da característica do personagem. Seja de novela, pode olhar todas as minhas novelas. Todas as minhas novelas. 40 atores, eu tinha 10 negros. Você magoou muito aqui essa história do Sexo e as Negras? No final das contas? Muito. Vou chorar, não quero mais falar. Ah, não chora não. Vou chorar porque para mim foi... Juro a você, eu fiz tão feliz, eu falei, nossa senhora, vai ter um programa negro na TV brasileira, eu não acredito. Se eu soubesse, meu Deus, o que foi horrível para mim. Disseram que eu era racista, nazista, eu sofri horrores. E sofri mais do que por mim, porque eu sabia que isso ia passar e que a minha vida continuaria. Mas para eles, o Cosminho dos Santos, que é meu amigo da vida inteira, o Cosminho chorava. Dizia, Miguel, eu digo, não há o que se possa fazer. Porque aí você mexe numa coisa muito profunda e aí vem um ódio. É histórico, é né? legítimo, e é legítimo. E é legítimo. Quando eu ouvi esse título, me machucou também. Eu imagino. Me machucou. Eu imagino, para mim, como eu ouvi num outro contexto, numa piada, numa brincadeira, entendeu?
ele nunca para mim soou desta maneira, e até porque elas estavam brincando, falando dos homens que elas tinham pegado na vida ali, que estavam na festa, e ela falou para mim, eu falei, isso é Sex and the City. Ela falou, não, isso é Sex e a Nega. Eu falei, que título maravilhoso, vamos botar... Porque veio da boca dela, então foi um erro. E eu tive esse insight. Na reunião, 2 dias antes, eu falei, vamos trocar o título? Se eu tivesse trocado o título, nada teria acontecido. Eu tô vendo aqui você falar com muita consciência, né, da sua história e do jeito como você trabalha, mas ao mesmo tempo, no ano passado, vocês resolveram fazer um filme do Sai de Baixo, né, que traz esse humor da década de 90 de volta, que é muito questionado hoje, né? Por que essa escolha? Por que vocês resolveram trazer esse filme Eu de fiz volta? esse filme porque eu tinha que fazer, porque eu queria fazer o Veneza, e eu estava... Eu montei a peça em 93, com a Arlete e a Laura Cardoso, e escrevi o roteiro em 96, faz as contas aí. Filmei há 2 anos atrás, porque era um filme de arte, ninguém me dava, finalmente o homem falou, faz um Sai de Baixo que eu banco. Maravilhoso. Falei, então faço. Mas o Sai de Baixo, ele não é, ele é olhado como period piece, ele é uma coisa de época mesmo. E é isso que nós discutimos, como o Caco, ele é um desgraçado, ele é pobre de maré, eu em nenhum momento, nem a hoje, porque ele é reprisado eternamente, o Sai de Baixo, porque ninguém gosta de ser pobre, meu amor. Ninguém gosta, eu não gostava. Ninguém gosta. Então, eles mesmos, as pessoas me falam na rua, fala disso, que lá em casa a gente faz isso. Você te incomoda? Eu acho uma masterpiece of art, assim, eu amo o Sai de Baixo, e hoje eu acho que ele está mais atual do que nunca. Isso, eu ia falar isso. E de certa forma, é uma coisa, é um programa, todo episódio, quando eu lembro, e para fazer essa conversa, eu passei um tempo vendo coisas antigas, é um tipo, pega aqui, ó, o que você é, ó, pega aqui, ó, o que você é, ó, pega aqui o que você é. De certa forma, ele vem quase que me dar uma porrada. Ele Zeca... tem um papel de crítica do humor que você pode achar que ele tá fazendo esculacho, mas ele me pega nesse lado do tipo, o espelho, sabe? Por isso, se naquela época você já achava que o Brasil já via que ia ser isso, mas eu concordo com a Ali, acho que as pessoas estão mais fora da... Mas eu acho que elas não olham o Sai de Baixo dessa maneira. Talvez eu concorde com você, talvez não precisasse. Eu não teria feito. Se não precisasse ter feito, não teria feito. Entendeu? Mas era um toma lá da cá. Eu queria muito fazer o Veneza. A Carmen Maura disse sim. Eu falei, quando é que eu vou ter a Carmen Maura outra vez na vida? Nunca mais, né? Então... Só para pegar carona nesse tema aqui, para falar um pouco do humor, né? O humor ficou, coitado, bem perdido agora na pandemia, porque vai fazer humor do quê? Vai fazer humor como? Sobre quem? Eu vou voltar. E vai vir uma vacina. Vai chegar uma vacina e a gente vai voltar. Eu acredito nisso. Eu me agarro a esta vacina como quem se agarra ao Santo Graal. Mas é preciso botar humor para dormir agora um pouco? Dizer, amigo, agora não é o seu momento, espera que você vai voltar. Eu estou escrevendo, eu estou produzindo. Quando sair, vai ter coisa dessa. Agora voltei a escrever, estou escrevendo loucamente. E o que me move hoje em dia, porque as minhas vaidades já foram todas preenchidas, o que me move hoje em dia efetivamente é gerar trabalho para o meu povo, para a minha falange, para a minha galera, entendeu? Que precisa trabalhar e que depende do teatro, depende da música, depende e dá oportunidade, as pessoas não têm oportunidade. Mas o humor vai continuar sendo uma característica importante do teu trabalho? Sim, claro. Claro, eu olho a vida. Você quer fazer o humor com o que a gente está vivendo aqui hoje? Eu olho a vida dessa maneira. É a maneira como eu não sou uma pessoa triste. Não sou. Mas você é bastante emotivo, né? Já muito, embargou aqui umas 4 vezes. Eu choro, mas eu choro em anúncio de margarina. Se você chorar, a gente vai chorar com você. Eu choro em anúncio de margarina. Sou porque eu vejo a dificuldade das pessoas.
Eu tenho empatia com as pessoas, eu tenho muito, como é o nome daquilo, neurônio espelho. Eu me coloco no lugar das pessoas, eu vejo a dificuldade que é para as pessoas. Para o seu processo produtivo, esse turbilhão da emoção, a coisa vem tudo muito forte, passa muito rápido, como é que você incorpora isso no processo de produção? Ou você aparta na hora de escrever uma outra coisa? Eu vivo tudo, eu acho que é por isso que as minhas coisas fazem sucesso. Porque elas são reais, elas são humanas. Por exemplo, se falar de chorar, eu já tinha encerrado as audições, eu já tinha visto gente maravilhosa. Entra uma menina desesperada, falou assim, pelo amor de Deus, o trem quebrou, o trem parou, me escuta. Eu já estava indo embora, o pianista já estava saindo. Eu falei, volta. Eu falei, cara, tá bem, hein? Vou voltar para sua casa. E aí? Ela falou, o trem parou e eu fiquei chorando na estação e o pessoal fez uma vaquinha para ela poder chegar lá. Aí você não vai chorar? Entendeu? Mas foi aí a bem, menina ela abre a cantou boca bem? e é um anjo. Ah. E tá no elenco. Entendeu? Então a vida te dá isso, cara. Se você não sabe aproveitar isso, essa emoção que a vida te dá, essa humanidade... Como chama a menina? Joyce. Pronto. Podia ser, não, meu amor, desculpe, né? Todo mundo estava aqui na hora, né? Tchau. Não, vamos ouvir a moça, não custa nada. É um anjo. Vai lá, Lia. Em 2003, você foi convidado para ser gestor da Rede Municipal de Teatros do Rio, né? E eu queria saber como foi essa experiência com a coisa pública, como foi estar do outro lado e se você assumiria um cargo desse tipo hoje. Assumiria se eu, obviamente, estivesse ideologicamente de acordo com quem me chefiaria, né? Que não é o caso agora, não aceitaria nada. Mas, na época, eu estava imbuído de um sentido... eu gosto muito da Broadway, eu vou muito a Broadway, tenho muitos amigos nos Estados Unidos da área, e o americano tem uma coisa muito bacana de devolver, não é, à sociedade aquilo que ele recebeu. E eu falei, não, tá aí uma hora de eu devolver a minha expertise e eu acho que eu posso fazer um trabalho bacana. Fui conversar com o César Maia, eu falei, qual é a dotação? Eram 16 espaços. Eu falei, eu preciso ter uma visão holística de teatro, preciso, né, todos têm que ser aquinhoados, mas eu tenho que pensar no povo, no público, que é em quem eu sempre penso. Ele falou, eu não me lembro quanto era, 10 milhões, não era um pouco mais, talvez 12 milhões, que era nada, para 16 espaços, nada. Mas tudo bem, a gente está acostumado a trabalhar com pouco. Aceitei, embaixo de cacete, tudo porque o brasileiro ele sempre acha que você está ali como se eu precisasse daquilo, né? Falei, não, eu quero... O que eu fiz? Eu falei, o Teatro João Caetano, o maior teatro do município era o Carlos Gomes, o Carlos Gomes, eu nem sei mais se ainda é do município, acho que é. É o Carlos Gomes, que era na região central do Rio de Janeiro, servida por várias linhas de ônibus. Eu falei, então aqui temos que ter um espetáculo de grande gosto popular, não é? Para servir, porque as pessoas não são obrigadas a gostarem de um espetáculo cabeça que elas... Porque se a pessoa se sente... Se ela não consegue fruir a obra, ela se sente mal, ela se sente burra, ela se sente excluída do processo. Então convidei o Cláudio Botelho e o Charles Meller, eles montaram a Ópera do Malandro, o clássico do Chico Buarque. Eu falei, é uma chance do povão assistir um espetáculo, né, com orquestra ao vivo, coisas que as pessoas não têm e que ficam loucas, porque a gente vê isso sempre e as pessoas nunca viram. Então era um real, você imagina a confusão que não era. E era lindo. Bom, aí eu falei,
eu vou botar nas praças do Rio, fazer os teatrinhos de Guignol, como há na França, porque inclusive emprega as companhias de bonequeiros. Meu amor, a burocracia. Eu fui lá, falei com o prefeito, ele falou, maravilhoso, genial. Assinou. Eu chamei o Abdias para recriar o Teatro do Negro. Grande Abdias Nascimento. Grande Abdias Nascimento. Eu ainda estive com ele para ver se ele reeditava com o assistente, que ele já estava bem velho, mas para reeditar, para ter esse tipo de oportunidade para as pessoas. Mas aí o prefeito diz tudo, ele diz sim. Tudo ele fala ok. Aí você fala, oba! Você sai de lá e fala, cara, meu amor. Aí começa uma burocracia. Para botar na rua. É uma coisa de Kafka. Se eu contar, ninguém acredita. Aí você fala, mas o prefeito disse ok. Ah, mas está na não sei o que, não sei aonde. Vai lá que está não sei aonde o processo. Meu amor, o prefeito assinou. Eu preciso fazer uma licitação para ver quem é que vai construir esses teatrinhos nas praças do Rio. Ah, mas o processo está não sei aonde. Aí é dentro de um prédio que eu chamava de Bucareste. Eu chamava, eu dizia, eu vou para Bucareste, porque eu me sentia na Romênia do Ceausescu, ali dentro daquele prédio. Eu não sabia mais onde estava o processo. Consegui. Tá bom, eu falei, então vamos fazer os teatrinhos de alvenaria, porque eles vão ficar perenes e é uma coisa... Eu criei o FAT, o Fundo de Apoio ao Teatro, que eu falei, faz um projeto de lei, porque eu sei que se eu virar as costas, vem um e tira. Transforma isso numa lei para que as pessoas possam trabalhar. Sabe por quê? Porque eu não sou autor, eu não sou diretor, eu sou ator, eu trabalho com meu colega ali no camarim. São as pessoas do meu dia a dia. Então, eu sou um privilegiado, eu tive uma sorte, eu tive uma carreira na televisão, eu fiz muita coisa, mas nem todo mundo tem isso. E são profissionais maravilhosos, porque a carreira de cada um toma um caminho. Então eu criei o Fundo de Apoio ao Teatro, que já não existe mais. Os teatros de Guignol, eu quase morri, consegui botar 10 nas praças, um na Quinta, em Ipanema, no Meyer, na não sei o quê. O pessoal de boneco ficou numa alegria. E é maravilhoso, né? Você leva o teu filho na praça, tem ali o cartaz às 4 horas, tem um espetáculo, a criança assiste de graça. E a gente subvencionava. Não vamos fazer, não, vamos fazer de não sei o quê. Fizeram. Não existe mais nenhum, porque eles foram literalmente levados. Foram roubados. Os teatros foram carregados. Então, é muito difícil. É muito difícil. É uma dedicação. E é isso que eu digo a você, o conceito está errado. Porque é uma ganância, é de um egoísmo, né? Um país que não olha para o lado, não olha para o outro. A gente não se admira, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu escrevi um musical porque eu queria falar do Brasil, porque uma vez, eu nunca me esqueço, na FINAC, em Paris, eu estava olhando e assim, a quantidade de títulos infantis, porque eu amo a França que eu adoro, a minha França, La France pour les enfants, a França, esse bom ufanismo, não é? Que nós não temos, né? Muito pelo contrário, né? A coisa do Nelson, né? A gente cospe na própria imagem o tempo inteiro. E isso não pode dar em boa coisa, claro, não pode, isso não pode se transformar numa sociedade que não se gosta. Eu me lembro quando eu estudei em Paris, eu me lembro uma vez, eu não me lembro qual era um blockbuster que tinha americano, e a gente falava, vamos ao cinema, garoto, todo mundo garoto, saindo da escola, vamos ao cinema, aí tinha esse filme que eu não me lembro qual era um sucesso americano, não sei se era Tubarão, uma desses. E tinha estreando um filme com Yves Montand e a Isabelle Adjani, e os meus amigos todos falavam, não, vamos ver o filme da Adjani com o Yves Montand. E se quiser ver o Tubarão, é dublado em francês. Aí eu fiquei pensando, quando que no Brasil a gente deixa de ver uma coisa, vamos ver um filme brasileiro, que, né?
Eles têm isso que é maravilhoso, né? Esse bom ufanismo. E aqui usa-se a bandeira para quê? Para a extrema-direita, né? Que hoje em dia usa como se fossem eles os donos do país. É muito estranho, é muito bizarro. Você falou da burocracia, que é uma das chagas de todos os setores no Brasil, a cultura não fica longe disso, mas especialmente falando sobre a cultura, uma outra mistura aconteceu nesse último tempo que tem levantado aí debates importantes, que é a mistura da ideologia com a cultura. Quer dizer, a gente achava que a arte estivesse livre dessa chaga, que a cultura estivesse livre dessa chaga, porque a ideologia não cabe na criatividade, né? Só que parece que isso agora já é uma realidade, essa mistura já aconteceu. Como é que o que você acha disso? Isso não é um fenômeno nosso, né? Acho que em todos os regimes de extremos, sejam eles de esquerda ou de direita, isso acontece, né? A cultura é sempre vigiada. Mas isso te preocupa? Você vê muito, isso como uma coisa que cresce? Muito. E como combater? E vou te dizer mais, por exemplo, eu que sou uma pessoa criado pela mãe, que eu fui criado, que tenho um coração de esquerda, mas todo mundo diz que eu tenho uma estética de direita porque eu faço musical da Broadway, entendeu? E daí, eu gosto de musicais e agora eu faço musical para criar uma geração que se interesse em compor os nossos musicais, que já está acontecendo. Já houve grandes espetáculos, as cangaceiras, espetáculos maravilhosos. Isso é bom gosto, né? Isso não é ideologia, né? Pois é. Então, eu acho que nós precisamos, efetivamente, nós não vamos chegar a ver isso, mas eu acredito, eu tenho fé, de que a Coreia era uma vila de pescadores e virou o que virou. Eu assisto novela coreana. Já viu novela coreana? Não. Eu assisto. É uma maravilha. Eu assisto novela coreana. Novela coreana é só educação. Como assim? É uma obsessão, é uma obsessão na cabeça das pessoas. A mocinha tem que estudar, o galã tem que estudar, a vilã estuda, todos estudam. Todos aprendem música, todos eles são obcecados com aprendizado, com educação, porque foi isso que transformou eles num país. Era uma vila de pescadores. Quero te fazer uma pergunta sobre educação. Sim. Já que o tema é educação, eu sei que você é um apaixonado pelo tema educação, eu também sou apaixonada pelo tema educação. E ainda há pouco, quando você contou aí a história da Joyce, você disse da dificuldade que ela tinha, né, de juntar um dinheiro e tal para pagar. E hoje nós vivemos uma sociedade que fala muito do mérito próprio, da meritocracia. Se você se esforçar, você consegue. Se você lutar, você consegue. O que falta é esforço. Mas a gente vê a dificuldade. Por exemplo, você conhece o Rio de Janeiro, sabe que nas comunidades do Rio de Janeiro, na Maré, as crianças perdem um mês de aula por ano por conta de violência policial, de violência de tráfico, enfim, embate, e aí fecha a escola. E aí, como você dizer para uma criança que atravessou o ensino fundamental, perdeu um mês de aula por ano, ao longo do ensino fundamental ela perdeu um ano de aula. Claro. Ela tem um ano a menos que as outras crianças. Então, como a gente fala de mérito e de educação no Brasil... Não pode se falar disso no Brasil, porque é injusto. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, como é possível. Não, as pessoas precisam ter as mesmas... Eu estudei em colégio público. Bom, eu sou velho, eu sou de uma época em que o colégio público era genial. Eu estudei num colégio, na Ilha do Governador, num colégio modelo, que era o colégio modelo do estado da Guanabara. Olha que maravilha. Colégio público. E meus amigos da época, hoje em dia, são pessoas que têm até hoje um nível impressionante que vieram do ensino público. É impressionante em 50 anos como esse país abandonou a educação completamente. Então, esse resgate, essa ênfase no resgate da educação tem que ser falada e brigada, e qualquer pessoa pensante nesse país tem a obrigação de lutar por educação. Se é que quer deixar alguma coisa para esse país, né?
se é que queremos realmente ter um projeto, que ainda não temos, na minha cabeça, não temos, não existe. Como eu falei, não existe um conceito de nação. Não temos os pilares, os fundadores, a quem nós nos reportamos, né? Não temos. Então, esse conceito de como ele começou todo errado, né? Com as pessoas tendo despejadas das casas para que os nobres viessem e entrassem, e a barbárie da escravidão, nós nunca consertamos nada disso. E não consertamos porque as pessoas continuam até hoje na rua gritando, porque ficam incomodadas. Tudo bem, o título era infeliz? Era. Sexo e as Negras foi um título errado? Errei. Mas o seriado não era errado. O seriado era maravilhoso. O seriado tinha 22 atores negros protagonizando, e isso incomodou muita gente. Mais do que o título. Isso não incomodou os negros, isso incomodou a classe média branca que viu no horário nobre 22 atores negros protagonizando uma série. E porque eu fiz uma besteira e botei um mau título, que eu não achava na época. Aí eles pegaram e tiveram... Eu deixei a brecha que precisavam. E, infelizmente, o movimento negro não entendeu. Muita gente foi do meu lado, viu? Não foi todo mundo, não. Eu tive muita gente, inclusive desembargadora maravilhosa, esqueci o nome dela agora. Luiz Linda Valois. Maravilhosa, ela fez uma defesa linda, porque as pessoas assistiam o episódio e viam que não era nada daquilo. Miguel, deixa eu trazer um pouco de volta aqui a questão do seu processo produtivo. Eu tenho muita curiosidade, assim, de entender como é que você estrutura um pouco seu trabalho. Você chegou aqui contando que está com 2 projetos que são enormes. Eu estou com 3, na verdade. Agora a gente está falando disso, eu me lembrei de uma outra coisa. Porque eu li uma história maravilhosa. Eu não sabia disso. São coisas que as pessoas... Curiosidade é tudo na vida, né? Sim. Tenho uma pena de quem não tem curiosidade. Alguém me contou uma história maravilhosa, eu fui pesquisar. Aqui em Minas Gerais, no século XVIII, havia um quilombo chamado Quilombo dos Homens Livres, que era um quilombo não só de negros fugidos, mas de pessoas arruinadas pela coroa. Ou seja, é uma gênese do Brasil, né? Essa gente toda se unia ali, e aquilo ali... Então eu estou escrevendo uma coisa sobre isso, chamada Ouro Negro. Eu queria pensar... Muito bom o título já. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para estruturar o que vai ser um livro, o que vai ser uma peça. Nesse tempo de pandemia, do isolamento, como você dividiu o seu tempo? A coisa da insônia, como é que você chegou na insônia produtiva? E eu faço uma pergunta porque tem milhões de pessoas em casa fazendo home office pela primeira vez na vida, e uma coisa que a gente escuta muito aqui é que não conseguem mais dividir o tempo, estão trabalhando mais do que nunca. Ao mesmo tempo, a ansiedade, a dificuldade de encontrar propósito, a palavra da moda citada por Thaís, já discutida aqui, no meio de tanta notícia ruim, também está mexendo muito com as pessoas. Compartilhar como você chegou nessa equação pode ser uma receita salvadora para bastante gente que está nos assistindo. Eu acho que cada um de nós tem que lidar, né, com a sua... Veja bem, todos nós temos muita gente morando dentro. É porque a gente não deixa as pessoas saírem, né? As pessoas ficam... A gente tem mania de trancá-las, mas todos nós temos gente morando dentro. Solte essas pessoas aí por dentro, elas preenchem. A Rosa Monteiro, que é uma escritora que eu amo, diz uma coisa linda. Ela diz, visualize uma sala escura, acenda uma luz, forçosamente um personagem vai aparecer. E ele vai te dizer alguma coisa interessante. Eu vivo, e eu acho, volto à educação. Educação determina um consciente de felicidade. Educação te dá um sentido para a vida. Educação te faz atravessar um momento desses. As pessoas dizem, leia, aprenda a ler. Ah, não gosto de ler. Não, aprenda. Vai aos pouquinhos. É interessante. Leia em voz alta. Veja que lindo como as palavras
caem no lugar certo. O Truman Capote dizia uma coisa linda, né? Um bom escritor é um Paganini semântico, né? Ele joga as palavras para o alto e as palavras caem no lugar certo. Leia uma linda frase em voz alta. Quando eu falava no video show, no final, os pensamentos, olha que lindo, é só vai aumentando, vai lendo, vá aumentando por dentro. Porque para fora a gente já viu que as coisas se esgotaram. A gente não precisa. E isso é interessante na pandemia, né? A gente aprendeu a viver com muito menos, aprendeu que não precisa ter tudo que tem, né? E a quantidade de trabalho que dá cuidar de tudo que se tem, que se não precisava ter. Eu agora, você sabe que eu estou fazendo um projeto para criança maravilhoso, né? 4 projetos, viu, senhores? Isso já está há 2 anos. Isso já está há 2 anos, é Bárbara. A Charlotte é uma menina que perde o dente e recebe da fada dos dentes um óculos com os quais ela vê o mundo como o mundo deveria ser e não como o mundo é. Só que ela só vê, ela tem que agir para mudar o mundo. E é muito bacana. E agora a coisa está crescendo, está crescendo, está crescendo. A Charlotte as crianças já querem o óculos da Charlotte. Enfim, não sei nem por que eu falei da Charlotte. A gente estava falando Você é a Charlotte, não é? Você é a Charlotte. Um pouco. Eu gostaria de... Eu olho o mundo de outra maneira e vejo da necessidade da gente... que uma nova geração vem aí que tem que ser diferente, essa nova geração. Você estava dizendo pra gente, era dessa coisa de se encher, de se preencher, porque para fora não dava mais, e aí veio Charlotte. A Charlotte é uma coisa maravilhosa, porque ela agora está fazendo live, a Charlotte, que é desenho animado. Eu faço com a minha amiga Supa, que é uma grande ilustradora, que morou anos na França também, uma ilustradora genial. E nós somos um trio, eu, ela e o Felipe, e nós temos a Charlotte, que é uma coisinha, um projeto nosso, que fizemos um canal no YouTube, está indo, agora vai para a Disney. Porque ela foi considerada conteúdo de alta relevância para a infância. Legal, parabéns. É bacana, é bem bacana a Charlotte, é bem bacana. Ela é uma menina especial, e ela e a turminha dela. Ela tem um cachorro, sou eu que faço a voz do cachorro. Ela tem um cachorro de pelúcia que quando ela põe os óculos, o cachorro fala. O cachorro é filósofo. E o cachorro diz coisas para ela. E ela tem uma coleguinha que é a vilãzinha, que é uma loura que só gosta de shopping. Que tem horror ao cachorro. E agora até a Prefeitura de São Paulo encomendou para a gente um desenho para as crianças aprenderem a voltar às aulas. Então... Olha, tem notícia, tem notícia lead! Conta! Então como a gente está fazendo um desenho animado para as crianças aprenderem que tem que voltar de máscaras, que tem que tomar cuidado com o A Charlotte você vai criar um personagem para esse projeto? Não, a Charlotte volta às aulas e ensina como é que as crianças têm que voltar. E a Silvete, que é a coleguinha, está com ódio porque a máscara não combina com a roupa e arranca a máscara, então tem uma confusão. Aí eu falei, vamos homenagear o desembargador. Eu fiz ela chama a diretora de analfabeta. Maravilhoso. A diretora bota ela para fora. E falando da educação ainda, assim, inclusive no seu Instagram, você tem uma frase do Paulo Freire, né, ali na definição, que é quando não há liberdade, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é verdade, né? É uma frase genial. E esse cara que é referência, né, no mundo inteiro, premiadíssimo, e que é considerado patrono da educação brasileira hoje, estão querendo retirar esse título dele e considerá-lo assim um incentivador dos insubordinados, né, e da delinquência. Eu queria saber o que você pensa desse tipo de raciocínio que quer, de fato, alguma outra coisa que não é isso que você quer.
né? Claro, Nitidamente. porque nós queremos nós queremos um mundo da tolerância, o mundo da aceitação, o mundo da inteligência, da curiosidade. Nós não queremos um mundo sectário, um mundo E é uma parcela que a gente identifica com muita clareza quem são as pessoas. Uma pessoa que pode não gostar do Paulo Freire, não admirá-lo, não me interessa como pessoa, eu não quero escrever nada para essa pessoa, não quero nem que ela vá me ver, entendeu? Agora, acho que é uma obrigação de todos nós que trabalhamos com arte, por exemplo, eu que agora trabalho para criança, eu tenho uma obrigação de criar crianças para o futuro. Tem um episódio da Charlotte maravilhoso, que eles fazem um peixe, que eles vão fazer um peixe, quando eles abrem o peixe, só sai canudo de plástico de dentro do peixe, as crianças ficam chocadas, olhando para aquilo, falam... Então, eles vão para a praia está imunda, e ela põe o óculos e ela vê a praia linda, então ela convence os amigos a limpar a praia. Então, a Charlotte está sempre... Os óculos mostram as crianças não na rua, as crianças estudando, as crianças aprendendo, as crianças sendo tolerantes umas com as outras e visitando as riquezas do Brasil, as festas populares, o nosso folclore. Eu estive no Maranhão agora porque eu vou fazer a vida da Alcione, que é minha grande amiga e minha irmã, e me escolheu, muito honrado, ela me escolheu para fazer a vida dela no teatro. Eu fui ao Maranhão. São 5 projetos, viu? Você que está aí acompanhando, a gente está contando. Eu acho que tem bem mais, na verdade, de onde veio Mais esse. um tempo de programa, a gente vai descobrir mais. E aí eu fui ao Maranhão e o Maranhão a riqueza do Maranhão, né? A riqueza do folclore maranhense é de uma paradoxo, beleza. porque é o estado, um dos estados mais pobres do Brasil. Sim, né? mas é de uma riqueza. Uma riqueza absurda. É de uma riqueza absurda, o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi é de enlouquecer. E eu quero contar a vida dela através de um bumba, de um boi. Miguel, a Charlotte é uma utopia ou uma esperança? A Charlotte é uma esperança. Senão eu não teria feito. A Charlotte é uma esperança. A Charlotte... E eu fico tão feliz de ver que... Eu falei, calma. Eu ficava ansioso. Eu dizia, não... A Chupa dizia, calma, vamos. Vai devagarinho. E ela vem vindo. Ela tem 2 anos, a Charlotte. E agora ela começou... As pessoas começaram a descobrir a Charlotte, que eu também nunca fiz nenhum alarde dela. Mas o canal do YouTube dela... O que eu recebo das crianças... É lindo. Nós agora fizemos uma campanha das crianças mandarem A máscara. a foto com máscaras e a gente coloca no Instagram da Charlotte elas ao lado da Charlotte mascarada também. E a gente faz músicas maravilhosas. A Charlotte já foi a Paris, porque as Fadas do Dente deram não só o óculos, mas deram um livro de todas as histórias. Então ela entra e tem uma encruzilhada, fala assim, vamos ali. Então ela vai visitando histórias e visitando folclores enfim, a Charlotte, a Dora, que é negra, que é uma amiga dela, que é a grande amiga dela, e a Silvete, são 3 amigas. A Silvete é a Patricinha. É a Patricinha que só É quer o caco. tênis rosa. Lu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo momento, um pouco brega isso, das pessoas saírem melhor ou não da pandemia. Todo mundo já sabe que muita gente chega aqui e fala, não, as pessoas não vão sair melhor da pandemia, desse momento. Mas eu quero a sua opinião. Você sai melhor? Você acha que as pessoas saem melhor? Eu não saio melhor, eu saio diferente, igual o Salgueiro, eu vou sair diferente. Nem melhor, nem pior, eu vou sair diferente. É claro que muita coisa mudou na minha vida. É claro que essa relação com... Mas isso já vinha mudando dentro de mim, né? A relação com o sucesso, a relação com sinais exteriores de riqueza, né? Isso tudo
uma bobagem que você, com a maturidade, vai... E a pandemia foi a pá de cal mesmo, não é? Não preciso ter 500 pares de sapato. Tinha uma mulher que estava tendo uma crise de nervos, porque ela tinha não sei quantos pares de sapato que ela não podia usar, porque ela não ia a lugar nenhum, ela estava ficando doida. Então, essas Imelda Marcos da vida, essa gente louca, realmente mudou e muda para todos nós. Eu já vinha nesse processo de diminuir a minha vida, de buscar a essência da minha vida, buscar aquilo que realmente me é caro, que é um quarto, um computador. E eu nem sou de comer muito, então eu não preciso de muito para viver, não. Eu preciso de amigos que eu tenho maravilhosos, interessantes, de bons livros, boas coisas para eu assistir, e o meu computador. E tá de bom tamanho. Não sou já fui uma pessoa mais chata, já fui uma pessoa mais tola nesse sentido. Com outros... Nunca fui muito, porque eu tive uma formação muito bacana. Eu tive pais muito maravilhosos. Muda a prioridade? Hein? Mudou a prioridade? Mudou. Eu realmente nunca fui uma pessoa muito apegada a nada, assim, material. Nunca fui, né? Porque a minha mãe era a pessoa mais louca que eu conheci na vida. Minha mãe era capaz de... Você dizia assim, que coisa linda. Ela saía ali, tirava, dava para você e falava, toma, mamãe. Não, ela gosta mais do que eu. Ela está querendo mais do que eu. Eu fui criado vendo a minha mãe fazer isso. Eu fui criado... me lembro num casamento que chegou lá uma prima nossa que não ia porque não tinha roupa. Minha mãe era madrinha, naquela época forrava até sapato, né? Ela tirou, deu para outra e foi com um vestido qualquer. E eu falava, como? Ela não tinha nada disso mesmo. Ela não... E ela nos ensinou a mim e aos meus irmãos isso, né? Realmente a riqueza é aquilo que você pode levar com você. Qual é esse lado do sucesso e da fama e desse culto às celebridades que você diz que ficou para trás? Essa coisa por exemplo, eu tento fazer uma coisa nas minhas redes sociais, eu tento realmente interagir com as pessoas. Eu não sou pastor, eu não quero ter seguidores. Eu acho uma coisa doida isso. Quantos seguidores você tem? Não, isso não é uma competição, eu não tenho um culto, né? Então, ou eu tenho uma real interação, não posso falar com milhões de pessoas, mas eu procuro responder, eu procuro atender as pessoas, eu procuro ouvir as pessoas. Até tirar selfie? Não, tiro, direto, isso não há como não. Vai fazer com a gente. Isso não tem como. Você está no aeroporto... As pessoas não respeitam nem agora a pandemia, né? Eu falei, mas você quer tirar uma foto de máscara? Não vai nem saber que sou eu. Vai saber. Miguel, eu não queria deixar você passar por aqui sem falar um pouco, que é um assunto que eu exploro bastante com seus colegas, com intelectuais, enfim. A arte, a gente já falou um pouco sobre isso, mas o artista, ele entrou numa linha de tiro muito forte nos últimos anos, né? E para pessoas que foram sempre muito queridas, que certamente é o seu caso, tem uma relação de longuíssima data com o público, esse momento talvez tenha sido muito difícil. Eu quero saber, você viu essa coisa da raiva contra o artista, contra a arte chegando? E como é que você trabalhou isso? Porque tem muita gente que se consome. Não é exatamente contra o artista. Claro que neste momento agora porque os artistas se colocaram, a grande maioria dos artistas, se colocaram contra o atual governo, e aí, obviamente, é uma retaliação, né? E há todo um processo de fake news, de desmoralização da classe, da categoria, não é? Aproveitaram a coisa da Lei Rouanet, que foi uma brutalidade, né? Há erros na Lei Rouanet? Há. Mas há coisas boas? Há muito mais coisas boas do que coisas ruins. E para quem não sabe, a Lei Rouanet é a coisa mais auditada que existe nesse país. Até parafuso você tem que declarar. Então,
Se houve... Eu nunca... Eu, por acaso, nunca fui produtor, nunca usei a Lei Rouanet, eu trabalhei em espetáculos que usaram. Mas, enfim, eu tive isso, eu ainda não, na época do Sexo e as Negras, ainda não havia essa coisa da internet, senão eu teria tido um linchamento... Cancelamento. Agora é cancelamento. Cancelamento. Mas não acho mal, não, hein? Ser cancelado, acho bom. Sei, você pode dizer pra gente. Não estou achando mal isso não, hein? Ficar em paz um pouco. Mas é verdade, outro dia alguém me falou disso, de que alguém tinha sido cancelado socialmente, mas não era famoso, não. Eu acho que as pessoas ganharam uma voz que não tinham, né? Quer dizer, elas podem agora, e elas têm o anonimato da coisa. Então, tem muito rancor nesse país. É um país muito injusto, muito cruel. Então, esse rancor, ele pode ser direcionado para qualquer lugar. E se você não tem realmente uma educação, um pensamento estruturado, né, ideológico, você pode ser facilmente levado, e a história nos mostra isso sucessivas vezes, você pode ser levado para qualquer lugar e você pode, uma pessoa, ser eleita para ser linchada e para ser receptáculo de um ódio que está por aí. É mentira dizer, nós somos o povinho alegre, o país... Não, tem muito rancor, tem muita injustiça. É o país com uma distribuição, das piores distribuições de renda do mundo, entendeu? É um país que a criança não tem educação. Você já imaginou você ter um filho e ver que o futuro do seu filho é um escombro? Porque ele não terá oportunidade? Aí você vai fazer o quê? Vai pro pau, cara. Você tem um filho e diz, o que meu filho vai ser? O que eu posso oferecer ao meu filho? Se você mora na Maré, meu filho vai estudar o quê? Não é? E você vai achar que o cara está errado por ele estar revoltado. Não, ele está certo e ele tem que lutar para que a gente transforme. E nós ao lado dele. Isso é que é importante. E nós, ao lado, voltamos a Angela Davis. Não basta não ser, não sou racista. Não, você tem que atuar de forma, dando oportunidades, chamando, empregando, trazendo para a visibilidade. Isso é que é importante. A gente encerrou, acabou o nosso tempo, meninas, mas eu queria, se você tiver uma frase, um pensamento, para deixar aqui para a gente, para encerrar, adoraríamos. Marguerite Yourcenar, que diz, a luz se foi. Adoro isso. A luz se foi. E agora nada mais resta, a não ser esperar por um novo sol, um novo dia, nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. Miguel Falabella, muitíssimo obrigada. Que Obrigado. honra, um espetáculo. Olha, o nosso programa com esse, eu vou repetir, é um espetáculo, porque são muitas coisas dentro de uma pessoa só, com o Miguel Falabella. Está disponível já na íntegra no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. E se você curte podcast, nós já estamos em todas as plataformas de áudio. Esta é a CNN, inconfundível.